Sejam bem-vindos ao Devocional de Natal da Primeira Presidência. Este devocional, que foi gravado previamente, está sob a direção da Primeira Presidência. Estamos gratos por tê-los connosco. Eles convidaram-me, Elder Patrick Kieran, para dirigir o programa. Expressamos o nosso amor e saudações de Natal calorosas a cada um de vocês, onde quer que estejam. Estamos felizes por estar aqui no local da produção do Salvador do Mundo, o que sentimos ser mesmo adequado. É uma bênção maravilhosa podermos refletir acerca do nascimento, vida e dádivas do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A música para o devocional será apresentada pelo coro e orquestra The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square, sob a direção de Mark Wilber e Ryan Murphy. A seleção de músicas provém de concertos de Natal anteriores e de adventos do coro e orquestra. O coro dará início a esta reunião cantando Erguei-vos cantando. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Yon Wan Choi, dos 70. Nosso gracioso Pai Celestial, ao nos apresentarmos diante de vós para celebrar o nascimento do vosso Filho unigênito, Jesus Cristo, estamos tão gratos pelas vossas bênçãos sobre todos nós, especialmente por esta época especial do Natal, em que podemos celebrar o nascimento de Jesus Cristo. E reconhecemos uma dádiva especial do céu, que é podermos viver para sempre no plano de salvação.
Além disso, somos muito gratos pelas vossas bênçãos sobre a nossa primeira presidência e especialmente por estarmos sob a direção do Presidente Oaks, do Presidente Eyring e do Presidente Christofferson. Nós os amamos e também vos amamos. Amamos todas as coisas que vós nos proporcionastes e pela orientação especial para esta época especial, que nos tornemos convertidos com paz e conforto, para que possamos obter força para seguir em frente de acordo com a vossa vontade. Estamos muito gratos também pelos vossos servos, aqueles que prepararam e transmitem a mensagem. Somos gratos por todos os vossos dons especiais que nos são concedidos individualmente. Pedimos o vosso amor e Espírito infinitos e especiais em nome de Jesus Cristo. Amém. O programa irá decorrer da seguinte forma. Primeiro, ouviremos a Presidente Susan H. Porter, que serve como Presidente-Geral da Primária. Ela será seguida pelo Presidente Timothy L. Farnes, Presidente-Geral dos Rapazes. Após a sua intervenção, o coro cantará O Holy Night. Depois, o Presidente Jeffrey R. Holland, Presidente do Coro dos 12 Apóstolos, dirigir-nos-á a palavra. Após a mensagem do Presidente Holland, o coro cantará Christmas Bells Are Ringing. Sinto-me profundamente grata por estar reunida convosco nesta época sagrada do Natal, para nos recordarmos e alegrarmos pelo nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador de toda a humanidade. A véspera de Natal é a minha noite preferida do ano. Quando o sol se põe, os nossos pensamentos voltam-se para uma reflexão serena sobre o nascimento do Salvador do mundo. Em todas as vésperas de Natal de que me recordo, reúno-me com a minha família, abro o Novo Testamento e leio em Lucas 2 aquelas palavras tão conhecidas. E subiu José da Galileia, da cidade de Nazaré, à cidade de Davi, chamada Belém, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Pensem na jovem esposa Maria, ao lado do seu dedicado marido José, a percorrer a estrada empoeirada até Belém, sem saberem onde iriam ficar, nem quando o seu filho nasceria. Agora, acrescentem a esta imagem os acontecimentos que ocorriam do outro lado do mundo. Na terra de Zareenla, no continente americano, um grupo de crentes sentia-se angustiado enquanto aguardavam firmemente o sinal do nascimento do Salvador, que fora profetizado por Samuel, o Lamanita, que seria um dia, uma noite e um dia sem escuridão, pois se o sinal não fosse dado, todos os crentes seriam mortos. Nefi, o seu profeta, prostrou-se e clamou fervorosamente ao seu Deus em favor do povo. E aconteceu que lhe chegou a voz do Senhor dizendo: levanta a cabeça e tem bom ânimo, pois eis que é chegada a hora, e esta noite será dado o sinal, e amanhã virei ao mundo. Sempre que leio estes versículos, faço uma pausa e fico maravilhada. Maravilho-me que Jesus Cristo, aquele que criou a terra sob a direção do Pai, que falou e inspirou profetas e filhas e filhos justos de Deus ao longo da história, tenha declarado a Nefi que, em breve, desceria para vir ao mundo como um bebê. Também me maravilho que ele, o Salvador de toda a humanidade, tenha nascido em Belém, a tempo para que o sinal fosse dado e salvasse os crentes nefitas em Zareenla. A Escritura registra: pois eis que, ao pôr do sol, não houve escuridão. Será que conseguem imaginar o que isto significou para os crentes
para aqueles que ansiavam, viviam e oravam pelo cumprimento desta profecia? Claro que eles se alegraram. Que testemunho poderoso este de que Jesus Cristo veio à Terra para salvar os que acreditarem no seu nome. O sol pôs-se, mas o céu encheu-se de luz. O profeta Abinadi testificou: Ele é a luz e a vida do mundo. Sim, uma luz sem fim que nunca poderá ser obscurecida. Jesus Cristo declarou: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ao longo da nossa vida, teremos momentos em que o sol poderá pôr-se sobre as nossas esperanças e sonhos. O sol pode pôr-se quando enfrentamos perdas ou desafios físicos e emocionais. Mas porque Jesus Cristo veio à Terra, ressuscitou no terceiro dia e triunfou sobre o pecado e a morte, a escuridão do pôr do sol não será permanente. Podemos procurar e encontrar a sua luz que vivifica. O céu noturno sobre os humildes pastores encheu-se de luz quando o anjo do Senhor veio sobre eles para declarar as boas novas. Pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Por vezes, podemos seguir a luz do Salvador e encontrá-lo rapidamente, tal como os pastores que seguiram apressadamente a orientação celestial, aprendendo por nós próprios sobre a sua divindade. Também podemos continuar o nosso caminho, glorificando e louvando a Deus por tudo o que ouvimos e vimos. Noutras ocasiões, podemos sentir-nos mais como os Reis Magos e a nossa jornada para o encontrar pode levar semanas, meses ou até anos. Mas à medida que continuarmos a seguir a luz da sua estrela guia, por mais ténue que esta nos pareça, aproximar-nos-emos dele a cada passo. Então, tal como os Reis Magos, poderemos regozijar-nos com grande alegria, prostrando-nos em oração, em adoração e oferecendo-lhe as nossas dádivas de gratidão e amor. Voltemos agora a outra véspera de Natal, em 2010. À medida que partilho convosco como a luz e o amor de Deus dissiparam a escuridão para mim e para a minha família em 2 dessas noites sagradas. Encontrava-me num hospital a mais de 3.000 quilómetros de casa, a cuidar do meu marido, Bruce, que lutava pela vida após uma cirurgia bem-sucedida. A sua saúde estava a deteriorar-se e a equipa médica não conseguia descobrir o motivo. Depois de me unir em junho em oração com familiares de todo o país, fui para o meu apartamento para conseguir dormir alguma coisa. À meio da noite, uma enfermeira que passou pela porta do quarto do Bruce ouviu-a tossir, uma única vez. Ela então teve a ideia de pedir que lhe fizessem um exame para detectar uma doença respiratória rara. O exame confirmou a sua suspeita e em poucas horas, depois de iniciar o tratamento, a saúde dele começou a melhorar. Sabíamos que a luz de Cristo tinha repousado sobre aquela enfermeira, mostrando-lhe o caminho para restaurar a saúde do Bruce. A escuridão que vivíamos foi substituída pela luz e esperança. Avançamos agora 6 anos para uma outra véspera de Natal em 2010. O Bruce voltara ao hospital depois da recuperação de 2 doenças graves ter sido interrompida por um novo declínio acentuado. Em 48 horas, os médicos conseguiram diagnosticar a causa. Explicaram-nos um plano que poderia ajudá-lo a vencer esta terceira doença. Depois de os ouvirmos, o Bruce pediu cordialmente que os médicos saíssem para que pudéssemos conversar. Ele disse-me que o Espírito lhe tinha sussurrado claramente que não havia nada que os médicos pudessem fazer para salvar a sua vida. Falou com uma voz calma, cheio do Espírito. 2 dias depois, ele faleceu pacificamente em casa, rodeado pela nossa família. Embora estas 2 vésperas de Natal tenham tido um desfecho diferente, ambas são sagradas para nós. Houve lágrimas, sentiu-se uma dor profunda, acompanhada por um sentimento de perda e solidão? Sim. E sentimos-nos envolvidos pela luz do amor de Deus? Sim.
Quando sentimos que o sol se estava a pôr na nossa vida, Ele deu-nos luz e compreensão. Se mantivermos o nosso foco em Jesus Cristo, Ele iluminará o nosso caminho com esperança e cura. Tal como aconteceu com os crentes em Zarandla, graças ao triunfo do Salvador sobre o pecado e a morte, não haverá escuridão permanente quando chegarem as nossas noites. Adoro o profundo significado destas palavras do hino Pequena Vila de Belém. Porém, nas tuas trevas resplende a eterna luz. Traz Ele ao mundo redenção, amor e paz sem fim. Irmãos e irmãs, o Senhor é a nossa luz eterna. Presto o meu testemunho de que Jesus Cristo veio à Terra para trazer alegria e esperança à medida que ilumina o nosso caminho de volta à casa. Eu amo, eu adoro. Graças demos a Deus pela incomparável dádiva do seu Filho Divino. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Thank you, President Porter. Obrigado, Presidente Portas. No Natal, os nossos pensamentos voltam-se naturalmente para o lar, nosso lar terreno e o nosso lar celestial. No entanto, um dos meus natais mais memoráveis foi o primeiro que passei fora de casa. Eu era um missionário de tempo integral, ainda relativamente novo no Brasil, a habituar-me a uma cultura e a um idioma que me eram desconhecidos. Um dia, enquanto eu e o meu colega caminhávamos por uma humilde favela, ouvimos alguém a chamar-nos. Ensinam sobre Jesus? Virámos-nos e vimos uma mulher que nos convidou a entrar na sua pequena casa com o chão de terra batida. Conhecemos a sua mãe já idosa e os seus 7 filhos que de alguma forma viviam todos juntos naquele espaço minúsculo. Começámos a ensinar-lhes o Evangelho restaurado de Jesus Cristo e eles mostravam-se ansiosos por aprender. Com o Natal a aproximar-se, a família convidou-nos para passar a ceia de Natal em casa deles. Admito que não me sentia entusiasmado com este convite. Tinha dificuldade em imaginar o tipo de ceia de Natal que esta família pobre teria para oferecer. Eles nem sequer tinham uma mesa de refeições. Na minha mente, ainda imatura, pensei nas famílias mais abastadas da ala e perguntei-me se deveríamos aguardar um convite melhor de uma delas. Felizmente, o meu colega sénior era mais sábio do que eu e aceitou prontamente o convite. No dia de Natal, fomos recebidos na modesta casa. Não estava preparado para o que vi. No meio da sala estava uma mesa com pratos a abarrotar de arroz, feijão, carne, batatas e uma grande garrafa de refrigerante. Só havia 2 cadeiras, uma para mim e outra para o meu colega. Fiquei sem palavras e dominado pela emoção. Eles tinham preparado esta ceia de Natal só para nós. Deve ter sido um grande sacrifício para eles. No entanto, enquanto me sentava à mesa e olhava para as crianças, sentadas, encostadas à parede, a ver-nos a comer, vi sorrisos nos seus rostos. Fazer este sacrifício por nós, estrangeiros e vindos de outro país, tinha-lhes trazido uma alegria genuína. Eles tinham-nos dado uma dádiva maravilhosa e, a princípio, eu tinha hesitado em aceitá-la. Aquele Natal mudou a minha vida para sempre. Mesmo que já se tenham passado muitos anos, penso frequentemente nesse dia. A memória do alegre sacrifício daquela família leva os meus pensamentos ao sacrifício de Jesus Cristo, à sua dádiva sagrada de redenção e cura. E, afinal, a sua dádiva é a razão pela qual celebramos o Natal. Penso na pergunta do nosso Pai Celestial: a quem enviarei? E na resposta corajosa do Filho: eis-me aqui, envia-me. Penso no humilde nascimento de Jesus e na sua vida humilde, a sua disposição de descer dos céus entre os filhos dos homens e habitar num tabernáculo de barro. Penso no seu sofrimento no Getsemane, onde ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, assim como os nossos pecados. Penso nas suas mãos para pagar a nossa dívida. Penso na sua ressurreição, a sua gloriosa vitória sobre a morte. Então pergunto-me, será que estou a aceitar a dádiva que ele tão alegremente oferece?
Tenho refletido muitas vezes sobre esta questão desde aquela ceia de Natal no Brasil. Anos depois, regressei ao Brasil, desta vez a servir com a minha esposa como líderes de missão. Aprendi muito com cada missionário que serviu conosco. Admiro o desejo ardente e impaciente que eles têm de oferecer ao Senhor uma oferta aceitável. Lembro-me em particular de uma conversa que tive com uma missionária muito querida quando ela estava a terminar a sua missão. Ela confidenciou-me que tinha medo de voltar para casa. Estava preocupada que, ao olhar para trás, pudesse arrepender-se da sua missão, pensar em como poderia ter servido melhor ou que poderia ter feito mais. Enquanto eu tentava tranquilizar esta maravilhosa missionária, conversamos sobre uma outra forma de ela encarar a missão e a vida. A nossa devoção a de Jesus Cristo não é como um trabalho escolar que entregamos na esperança de ter uma boa nota. Jesus Cristo é a única pessoa perfeita e a sua vida é a única vida perfeita. Ao procurarmos melhorar, recorremos a Ele. Não no espírito de consegui ou mereço isto ou cheguei lá, mas sim de eu aceito. É claro que queremos viver de uma forma que seja aceitável para o Senhor. Naturalmente esperamos que Ele aceite a nossa oferta. Mas tão ou mais importante do que isto é a pergunta: será que eu aceito a sua? Não acredito que se possa aceitar a dádiva do Salvador de forma passiva ou casual. Para mim, a palavra implica uma escolha consciente e uma ação intencional. Assim como o sacrifício por nós foi voluntário, Ele deseja que o aceitemos voluntariamente. Como qualquer bom dador de presentes, o Senhor é sensível não só às nossas necessidades, mas também aos nossos desejos. Tal como o Alma ensinou, Ele concede aos homens e mulheres de acordo com os seus desejos. Quando Jesus foi ao tanque de Betesda e viu um homem que já não andava há 38 anos, Ele perguntou-lhe se queria ser curado. Parece uma pergunta óbvia, mas o Mestre da cura não nos sara contra a nossa vontade. O milagre só aconteceu depois de o homem ter expressado o seu desejo. Quais são os vossos desejos? O que desejam realmente viver e realizar nesta vida, hoje, amanhã e eternamente? Precisam de consolo? Alívio? Estão à espera de voltar a ter paz? De ser fortalecidos pelo Senhor? Desejam ser curados? Perdoados? Redimidos? Desejam realmente tornar-se cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo para viver com Ele e com o nosso Pai Celestial para sempre? Se sim, então aceitem a dádiva que Jesus Cristo vos oferece. Pois de que vale a um homem ser-lhe conferida uma dádiva e não a receber? Ele não se regozija no que lhe foi dado, nem se regozija naquele que faz a doação. Deus não irá forçar a sua entrada nas nossas vidas, nem nos impor a sua dádiva. Em vez disso, Ele permite-nos escolher aceitá-la. Voltai-vos para mim, diz Ele, e então descobrirão que não só Ele já se voltou para vós, mas que os seus braços de misericórdia estão sempre estendidos. Para ajudar a explicar o que significa voltar-nos para o Senhor, gostaria de partilhar algo que aprendi com a minha neta Blakely quando ela tinha apenas 2 anos de idade. Todos os anos, na época de Natal, a Blakely e os meus outros netos vêm à nossa casa para partilhar uma das nossas tradições natalícias favoritas, apreciar belos presépios de Natal. Eu e a minha esposa temos uma coleção de presépios de várias partes do mundo e todos os natais dispomos-los pela casa para que os netos os possam encontrar. Aqui está uma fotografia de um dos nossos presépios. Como podem ver, o menino Jesus está no meio e outras figuras, Maria, José, os pastores, os reis magos e assim por diante, estão dispostas em fila para que todas possam ser vistas. Esta parece ser uma forma bastante comum de montar um presépio de Natal. Certo ano reparei em algo estranho nos nossos presépios. Alguém tinha percorrido a casa toda a reorganizá-los. Todas as figuras de todos os presépios tinham sido posicionadas em círculo, voltadas para o menino Jesus. Mais tarde descobri que tinha sido a Blakely quem tinha feito esta brilhante modificação nas nossas decorações de Natal. Com este simples ato, a Blakely ensinou-me uma profunda lição. Não é suficiente estar apenas nas redondezas do Salvador. Não basta estarmos ligeiramente inclinados na sua direção ou estarmos ao lado de alguém que esteja perto dele. Para aceitarmos plenamente a dádiva de Cristo, cada um de nós tem de se voltar totalmente para Ele. Então, como é que o fazemos? Mas o que significa voltarmos totalmente para o Salvador? Como podemos demonstrar que aceitamos a sua dádiva de redenção e cura? Acredito que a resposta se encontra neste conselho do Presidente Russell M. Nelson: descobrir a alegria
do arrependimento diário. É realmente muito simples. Aceitamos a dádiva do Salvador quando nos arrependemos e nos voltamos para Ele. Ele deu a sua vida para que pudéssemos mudar, melhorar, ser curados e ser redimidos. Portanto, aceitamos essa dádiva quando mudamos, melhoramos e aceitamos o seu poder de cura na nossa vida. E não o fazemos apenas uma vez, fazemos-lo todos os dias, porque precisamos disso todos os dias. Aceitar a dádiva do Salvador é um compromisso para toda a vida. Ele é a dádiva contínua, que, desde que continuemos a aceitá-lo, voltando-nos para Ele. Por vezes, falamos em conservar o espírito de Natal connosco ao longo de todo o ano. Conheço crianças que muitas vezes desejam que o Natal fosse todos os dias. Na verdade, nós podemos e devemos celebrar o Natal todos os dias ao nos voltarmos para o Salvador e aceitarmos a sua dádiva com gratidão. À medida que abraçarmos a alegria do arrependimento diário, iremos perceber que as bênçãos do Natal e o milagre da sua dádiva podem ser nossos continuamente. Queridos irmãos e irmãs, testifico que Jesus Cristo, o Filho de Deus, de boa vontade, com amor e com alegria, deu a sua vida como uma dádiva preciosa para que possamos ser curados, redimidos e exaltados. Oro para que cada um de nós se volte totalmente para Jesus Cristo e aceite a sua dádiva neste Natal e todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Há uns anos, agora já foi há muitos anos, eu era um jovem pai que queria ajudar a minha querida esposa a preparar-se para a chegada do nosso primeiro filho, um rapaz. Eu estava nervoso, ao ponto de ficar frenético. A Pat disse certa vez que, quando os sintomas do trabalho de parto finalmente começaram, eu agarrei a almofada em que estava a dormir e fui em direção à porta, deixando-a para trás, sem qualquer sinal da camisa ou das calças, pelas quais deveria ter trocado o meu pijama. Talvez tenha sido a sua personalidade magnética que me impediu de chegar à porta, quem sabe, e mesmo aconteceu com o bebê, que só nasceu várias horas depois. De qualquer forma, talvez essa segurança amorosa o tenha mantido em casa por mais algum tempo, algum período de tempo também. De qualquer forma, o Natal é o único dia do ano em que mais gostaríamos de estar em casa. Uma das canções de Natal mais populares da época é I'll Be Home for Christmas, estar em casa para o Natal. E se não conseguimos estar lá, ficamos com um nó na garganta. Mesmo que já sejamos adultos e tenhamos deixado para trás os brinquedos e os enfeites da nossa infância. Podemos saber que, à medida que falamos, há quase 85 mil missionários a servir em qualquer lugar do mundo. Geralmente, longe de casa. A maioria dos estudantes que estão longe de casa vai conseguir voltar para o Natal, mas nem todos. Talvez por não terem condições financeiras para pagar a viagem. Há tantas guerras trágicas à volta do mundo que é difícil estimar quantos militares estarão longe neste Natal. Mas serão seguramente centenas de milhares. Jesus, Maria e José sabiam o que era estar sozinhos, longe de casa, nesta noite especial. 2 milénios depois, ainda cantamos: o seu abrigo era um estábulo e o seu berço era uma manjedoura. Com os pobres, os humildes e os oprimidos, vivia na terra o nosso Santo Salvador. Apenas alguns anos depois, aquele bebé ficaria novamente sem companhia e declarou: sozinho pisei no lagar e ninguém estava comigo. Temendo na profundidade do seu sofrimento ter sido abandonado por todos, até mesmo pelo seu Pai Celestial. Mas a compreensão sobre esse assunto veio mais tarde, transformando a noite de Natal numa noite de alegria e promessas, uma noite de anjos, estrelas e salvação. Uma noite para estar com os entes queridos, se pudermos. Neste Natal, gostaria de convidar-vos a serem, mesmo que por pouco tempo, uma família para alguém que neste momento está sozinho. A solidão é um sentimento doloroso. Sei que muitos têm estado mais sozinhos do que eu, mas estes últimos 3 natais têm sido muito dolorosos para mim, sem a companhia daquela mãe perfeita de que falei anteriormente. No entanto, tem acontecido algo redentor comigo neste período. Tem sido um momento para mais reflexão, para mais humildade e para demonstrar mais apreço. Talvez neste Natal possamos abençoar a vida de alguém que ainda está temporariamente sozinho, de uma forma que o faça sentir, mesmo que seja por um momento, ou por uma refeição, ou por uma tarde, que conseguiu voltar a casa para o Natal.
das várias vezes que passei o Natal longe de casa, tal como o presidente Farnes, acredito que a primeira foi durante aquele serviço por vezes solitário, mas sempre muito gratificante, como missionário do tempo integral. Aqui está uma nota de reflexão e ternura de outro missionário, que revela um desejo missionário muito maduro. É a carta que todos gostaríamos de ter escrito mais de uma vez. Querido Pai, esta é a primeira vez na minha vida que não estou em casa no Natal. Estou sentado em frente à lareira de uma pensão, a ver as chamas subirem pela chaminé, a levarem as memórias de outros dias de Natal. Lembro-me da manhã em que, vestidos com pijamas, descemos as escadas apressadamente. Depois, todos entusiasmados, corremos de volta para cima para vos mostrar todos os nossos presentes de maçãs, laranjas e biscoitos caseiros. Tu e a mãe pareciam estar muito cansados por algum motivo, mas brincaram connosco e deram-nos beijinhos antes de nos mandarem de volta para a cama, antes do amanhecer. Durante o dia, puxaste-nos rua acima e rua abaixo, no novo trenó, que não tínhamos descoberto antes. E sabíamos que eras o homem maior e mais forte do mundo inteiro. Ontem à noite, senti falta da emoção de ver o Pai Natal chegar. E ele também não veio esta manhã. Tenho saudades tuas, Pai. Mas com esta nova distância entre nós, começo a ver na tua vida o verdadeiro espírito de Natal. Que Deus te abençoe, Pai, e te guarde sempre assim, tão maravilhoso para mim. Com amor, Gordon. O nosso Gordon Bittner Hinckley. Feliz Natal do nosso Pai Celestial, que nunca desiste nem falha, e do seu Filho unigênito, o seu bebé, este bebé e nosso irmão, que cresceu para tomar sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levar sobre si e ser moído pelas nossas iniquidades. Agradecemos ao Pai Celestial pelo Messias prometido, o maior de todos os presentes do Natal. No seu nome, o próprio Jesus Cristo. Amém. Jesus brought the gospel true.
Expressamos o nosso apreço ao coro e orquestra The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square e aos seus dirigentes pela bela música de Natal. Agradecemos igualmente aos nossos oradores. Reconhecemos os esforços de todos os que ajudaram, de alguma forma, a tornar possível este devocional. Ao entrarmos nesta época sagrada, oramos para que sejam abençoados para sentir a paz, a esperança e o amor que se manifestam por intermédio da dádiva salvadora e redentora de Jesus Cristo. O coro agraciar-nos-á agora com o hino How Far Is to Bethlehem. O último orador deste devocional será o presidente Harry B. Eyring, primeiro conselheiro da primeira presidência. Após a sua intervenção, o coro encerrará com Pequena Vila de Belém. A oração de encerramento será oferecida pela irmã Kristen M.E., que serve como segunda conselheira da Presidência Geral da Sociedade de Socorro. Meus queridos irmãos e irmãs, é uma honra dirigir-vos a palavra onde quer que estejam reunidos para este devocional de Natal da primeira presidência.
Ao refletirmos sobre o milagroso nascimento de Jesus Cristo, o seu ministério terreno e a sua gloriosa expiação e ressurreição, sentimos-nos mais próximos dele. Sentimos a sua bondade, majestade e amor. Tenho orado fervorosamente para que a minha mensagem desta noite, de alguma forma, ajude cada um de vós a sentir o seu amor duradouro mais plenamente durante esta época sagrada do Natal. A época do Natal é repleta de tradições. Embora estas tradições variem em alcance e tamanho de acordo com a família, a cultura e a localização, elas unem-nos ao celebrarmos juntos o nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Lembro-me de uma tradição como jovem pai a fazer pão com as minhas 2 filhas. Quando elas voltavam da escola, eu estava pronto na cozinha com os ingredientes para fazer pão integral. As meninas ajudavam a misturar e a amassar a massa. Então, enquanto esperavam que a massa crescesse e fosse ao forno, eu gravava letras numa pequena tábua de madeira para pão, cortada com antecedência, com o objetivo de fazer um presente. Em cada tábua, esculpia as palavras, que significa em francês amo e espero. J'aime et j'espère. Quando o pão acabado de fazer era retirado do forno, entregávamos o pão e a tábua a um amigo ou vizinho que estivesse a passar por uma provação de saúde ou tristeza. Ao refletir sobre esta tradição, a minha mente voltou-se para a tábua de madeira com as palavras gravadas amo e espero. Como testemunha viva de Jesus Cristo, prometo-vos que, graças a Ele, podemos sempre sentir o seu amor e encontrar esperança nele, independentemente das circunstâncias da vida, boas ou más. Através da disposição do Salvador de descer abaixo de todas as coisas, como requisito da sua expiação infinita, Jesus Cristo ofereceu a perfeita e a expressão de amor e esperança. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E o nosso amoroso Pai Celestial, ao permitir que o seu Filho unigênito fizesse tal sacrifício, proporcionou-nos a expressão máxima do seu amor, como a sua ao remanescente dos seus filhos. Ao considerarmos estas dádivas eternas que nos foram proporcionadas pelo Pai e pelo Filho, podemos perguntar-nos como é que os nossos próprios presentes oferecidos nesta época natalícia podem refletir adequadamente a nossa devoção e gratidão por eles. Declaro humildemente que talvez a forma mais significativa de realizar este esforço digno seja ao oferecer simples presentes de bondade àqueles que amamos. Ao sermos bondosos e servirmos uns aos outros como o Salvador faria, mesmo que de forma singela, podemos tornar-nos emissários da graça de Deus para ajudar aqueles que estão no nosso círculo de influência a sentir o amor e a esperança do Salvador. J'aime et j'espère. Ao ter estudado continuamente a vida do Senhor Jesus Cristo,
maravilhei-me com o seu incomparável exemplo de bondade. Reflitam comigo por um momento sobre apenas algumas histórias comoventes e palavras familiares das Escrituras. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Depois disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tendes enfermos entre vós? Trazei-os aqui e eu os curarei, porque tenho compaixão de vós. As minhas entranhas estão cheias de misericórdia. E pegou nas criancinhas, uma a uma, e abençoou-as, e orou por elas ao Pai. À medida que cada um de nós segue o exemplo de bondade do Salvador durante esta época especial, isso pode ser feito de muitas formas: serviço, caridade, amor, compaixão e perdão. O amado Presidente Howard W. Hunter definiu desta forma: Neste Natal, resolvam uma desavença. Procurem um amigo esquecido. Descartem a suspeita e substituam-na por confiança. Escrevam uma carta. Deem uma resposta branda. Incentivem os jovens. Manifestem a vossa lealdade com palavras e ações. Mantenham uma promessa. Renunciem ao rancor. Perdoem um inimigo. Peçam desculpa. Procurem entender. Reflitam sobre o que exigem dos outros. Pensem primeiro nos outros. Sejam gentis. Riam-se um pouco mais. Expressem a vossa gratidão. Deem as boas-vindas a um estranho. Alegrem o coração de uma criança. Sintam prazer nas belezas e maravilhas da terra. Expressem o vosso amor e depois expressem-no novamente. Sei que o Espírito pode guiar cada um de nós de muitas formas simples para dar amor, fé e alegria aos outros nesta época de regozijo. Na época de Natal, quando era menino, reunia-me com a minha família à volta do nosso piano Winkler, que agora deve ter mais de 100 anos. Os meus pais sabiam o que era a pobreza e, por isso, eram frugais. Os presentes de Natal que recebíamos eram modestos, mas a minha mãe tinha uma maravilhosa voz de soprano. Ela tocava piano enquanto nos orientava no canto de músicas natalícias conhecidas e hinos sagrados. Não sei se ela pensava em como estava a convidar-nos para partilhar uma dádiva duradoura, mas, mesmo quando era menino, sentia uma alegria inexprimível ao cantar aquelas canções. A música enchia a nossa pequena casa com um espírito de paz. Podia sentir não só o amor da minha mãe, do meu pai e dos meus 2 irmãos, mas também o amor do meu Pai Celestial e do Salvador, Jesus Cristo.
Meus queridos irmãos e irmãs, há oportunidades que aguardam cada um de nós nesta época de Natal para estender a mão e mostrar bondade com amor cristão e compaixão. E para fazer a diferença, prometo que, se estivermos em espírito de oração e se abrirmos o nosso coração e a nossa mente aos sussurros do Espírito Santo, o Senhor guiar-nos-á para encontrar alguém que Ele ama perfeitamente, que precisa da nossa bondade durante esta quadra festiva. A bondade que oferecemos pode ser simples e não parecer extraordinária de forma alguma, mas ela pode e muitas vezes terá um efeito duradouro. Gostaria de concluir com as palavras de um dos meus hinos favoritos da primária. Ama o teu próximo como Jesus te ama a ti e os teus passos conduz. Gentil e bondoso sempre deves ser e o exemplo de Cristo aprender. Ao embarcarmos nesta maravilhosa época de Natal, deixo-vos o meu testemunho de que Jesus Cristo é amor e esperança. J'aime et j'espère. Nós também podemos ser parceiros dele e partilhar o seu amor e esperança com os outros através de atos altruístas de bondade. Destas coisas testifico. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso querido Pai que estais nos céus, estamos tão gratos por termos sido edificados e fortalecidos
pela bela música, pelas mensagens inspiradoras e pelos testemunhos de Jesus Cristo, o vosso Filho. Somos gratos pelo seu nascimento milagroso e alegre, pelo seu sacrifício expiatório, o seu poder redentor e fortalecedor na nossa vida. Somos gratos por podermos oferecer a nossa vida e oferecer o que podemos em nome dele e por sermos as mãos na vida daqueles que estão em necessidade. Pai, oramos nesta época para sermos capazes de estar sempre atentos àqueles que estão à nossa volta e em necessidade, tanto temporal como espiritualmente. Que possamos oferecer bondade para que eles possam conhecer-vos através do amor que lhes é oferecido. Agradecemos-vos, Pai, pelas nossas muitas bênçãos, pela dádiva deste Evangelho restaurado na terra e pelo plano que vós destes para que os vossos filhos regressem a casa para vós, por intermédio do vosso Filho. Por estas belas dádivas e bênçãos damos graças e oramos por estas coisas também, em nome de Jesus Cristo. Amém.